Na aula de hoje, iremos dar continuidade na nossa playlist de Java Básico e Certificação Java. Então, antes de começar, como eu sempre peço para vocês, se conhece alguém que está interessado em aprender a programar ou tirar certificação Java, não esquece de indicar o canal para essa pessoa, beleza? E também, galera, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sino, deixar o like. Tudo isso aí fortalece o nosso trabalho, beleza? Todos os meus contatos estarão aí embaixo na descrição do vídeo, então qualquer dúvida na aula, qualquer dúvida sobre o assunto ou sobre qualquer outro vídeo, fique à vontade para entrar em contato comigo. Na medida do possível, eu respondo a todos, beleza? Então, sem mais delongas, vamos para a nossa aula de hoje. Nós vimos na aula passada sobre a inicialização e a importação estática. Hoje a gente vai começar a introduzir um novo tema que muito em breve nós faremos a junção de como ele, junto com o static, se comporta, mas você precisa primeiro entender. Então a aula de hoje vai ser bem curtinha, mas vai ser sim de um tema que com certeza vai cair na prova, que é o nosso membro final, né? Quando a gente declara o método, nós temos alguns opcionais na declaração do método, mas o final, ele é um conceito que ele vai muito além de método, tá? Ele também é usado para classes e também para variáveis. Então, a gente vai entender agora para que serve o final, começando pelo escopo mais simples possível, que são as variáveis. E depois, quando nós estivermos trabalhando mais com orientação a objetos, você vai entender por que o final ele é adicionado tanto na classe quanto no método. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas não é o foco da aula de hoje. Tá certo, pessoal? Então, muito simples. Lembrando um pouquinho de tudo que a gente já falou até agora, tá? Eu vou ter aqui um public int number, tá? Number vai receber 0 não, né? 1, que 0 já é o padrão, então já é setado. Aí, olha só. Eu vou ter aqui o meu public void meu método, tá? E só o que meu método faz é setar number para 2, tá? E aqui no main, né, nosso método main, o que a gente vai fazer? A gente vai criar um objeto da nossa classe FinalMember. Tá? E a gente vai simplesmente chamar o meu método. Aí aqui embaixo nós vamos printar o nosso number, tá? Vamos printar ele antes de chamar o meu método. Esse programa, pessoal, é um programa simples, tá? Então nós estamos criando uma classe chamada FinalMember, que tem um atributo chamado number, e nós criamos um único método que o único papel dele é transformar esse number em um outro valor, tá? Transformar esse nosso atributo em um outro valor. Então, quando a gente executar esse código agora, está compilando, vocês vão ver o seguinte, ele vai, ao criar o objeto, ele vai setar 1 no nosso atributo number, e quando ele chama meu método, esse number, né, esse number aqui da própria classe, ele vai receber um novo valor, e aqui embaixo ele vai printar 2, tá certo? Porque ele vai ter alterado o valor original. Tá demorando para compilar. Agora sim. Tá? Então, ó, 1 e 2. Tá? Por quê? Porque nesse momento aqui, antes de nós chamarmos o método, o atributo ele foi inicializado com o valor 1. E depois que nós fizemos a alteração, chamamos o meu método, o número foi alterado para 2. Acontece, pessoal, às vezes é comum no seu código você ter atributos que você não quer que mude. E é aí que entra o nosso
final, tá? Digamos que você cria aqui variáveis que elas são status da sua aplicação. Deixa eu imaginar aqui alguns status. Inserido, você acabou de inserir, você chamou o inserido de 1. Aí você vai criar aqui uma outra variável que sei lá, inserido e processado. Processado é quando o seu determinado programa ele mudou um status lá, tá? Digamos que você tem esses dois status. Um é quando você acabou de inserir o registro e outro é quando o registro está processado e você quer fazer essas duas verificações. Você não pode se dar o luxo de alguém chegar aqui em algum momento e fazer isso aqui, ó. Inserido recebe o valor 3. Por quê? Porque inserido ele é um status que aonde você for utilizar esse status no seu programa, ele precisa ter o mesmo valor. Então, o final, ele nasceu pensando nisso. Eu vou tirar aqui. Tirei aqui as chamadas que não nos interessam mais. E eu só quero que vocês entendam agora o seguinte. Nesse meu programa, o meu método, ele é um método que está causando um efeito colateral no meu programa. Por quê? Porque ele está mudando o valor de um status que deveria ser único e imutável para que em todo o programa, toda vez que alguém fosse consultar o valor de inserido, o valor 1 estivesse presente. E é aí que o final se faz necessário. Quando a gente coloca aqui, ó, o inserido como final, veja o que acontece. O nosso código ele para de compilar. E está aqui a mensagem, ó, não pode, né, assinalar um valor para uma variável final, tá, pessoal? Então, o final ele tem o seguinte propósito. Quando ele acompanha uma variável, ele está dizendo o seguinte: o valor que está na linha de declaração jamais pode ser mudado, tá? Então, essa linha aqui ela passa a ser proibida em qualquer parte do programa, tá certo? Eu não posso vir bem aqui, ó, chamar o meu fm ponto inserido e colocar um valor nele, tá? Porque, ó, mesma coisa, a gente não pode assinalar um valor para uma variável final. Então, o final, quando ele acompanha variáveis, ele tem essa função, ele tem esse trabalho de não deixar com que nenhuma parte do seu programa cause efeitos colaterais naquele valor que você espera que seja sempre único. Então, fazendo isso aqui, ó, é mais ou menos como se nós tivéssemos transformado os nossos atributos inserido e processado em variáveis apenas de consulta, tá certo? Então, no final das contas, nós não estamos mais trabalhando com variáveis, porque esse valor não será mais variável, tá? Embora no programa, na execução do Java, esses dois conceitos sejam variáveis, ou seja, eles vão acompanhar a classe, eles vão ficar presentes na stack, ou seja, eles vão se comportar sim como variáveis. A diferença é que a partir de agora, os valores que estão lá dentro nunca vão mudar, ou seja, eles passam a ser constantes, tá certo? Então é isso, pessoal, é para isso que serve o nosso final. Olha só que interessante, eu vou tirar a inicialização aqui da linha. Veja o que acontece, também dá erro. Então, para quem vai fazer a prova de certificação, muito cuidado, tá, pessoal? Se o nosso final ele está com um valor setado, você não pode alterar ele em nenhuma outra parte do seu código. Se isso acontecer, o seu programa não vai compilar. Se você tem uma variável que ela é final e ela não tem o valor setado na linha de declaração, o seu código não vai nem compilar, tá, pessoal? Por quê? Imaginem comigo, nós estamos agora criando uma variável que o valor dela nunca vai mudar. Se o valor dela nunca vai mudar,
e ela está no escopo da classe, ela tem que ser inicializada no escopo da classe. Porque se você... não vou inserir então aqui o 1 aqui, e o meu método ele vai servir apenas para colocar o 1 aqui no valor do inserido. Não dá certo, tá, pessoal? Nós temos um método, nós poderíamos ter mais de um método. Adriano, mas o Java não deveria fazer essa verificação? Não, não deveria. Você tem um método, tá? Você pode ter vários métodos, e se você permite que um método faça alteração, pela lógica, da forma que tem hoje, com os atributos que nós temos hoje, com as palavras reservadas e recursos que nós temos hoje, na linguagem Java, você deveria permitir que todos os outros métodos também pudessem fazer isso. Então, a forma que quem construiu fez, quem construiu usou para que você não alterasse é o seguinte: você não pode alterar esse valor em lugar nenhum. E se você não pode alterar ele em lugar nenhum, o único local onde ele pode receber um valor é na sua própria declaração. Tá certo? Então, você precisa passar um valor de variável final assim que você declara. Tem um outro local onde nós podemos declarar uma variável também final, tá? Que é quando nós recebemos essa variável na nossa lista de parâmetros. Então, eu posso vir aqui. Tá? Então, ó, declarei a nossa variável final, nossa variável number, na lista de parâmetros como final. E olha só que legal, pessoal. Aqui dentro, eu não posso fazer number receber nenhum valor, pelo mesmo motivo. O valor que for passado na chamada do método, ele vai ser criado dentro da pilha de execução do método. Aquela variável ela vai ser final, ou seja, ela vai receber aquele valor que ela recebeu por parâmetro até o final da execução do método. Então, durante a execução do método, você não pode em nenhum momento alterar o valor dessa variável. Se você fizer isso, o seu código ele não vai compilar, tá certo? Então, muito cuidado também com isso daqui, tá, pessoal? Então, ó, feito aqui, passei aqui o valor 5 para como o meu parâmetro number, esse 5 vai ser 5 até o final da execução do método. Beleza, pessoal? Então, é isso, tá? Deixa eu ver se... tem uma outra situação, ó. Eu vou criar aqui dentro e funciona um pouquinho parecido com a final que está na nossa lista de parâmetros. Se eu vier aqui e criar um final number 2, olha só que legal. Aí eu vou dizer que number 2 recebe 8 na linha seguinte. Olha só que legal. Aí eu vou dizer que number 2 recebe 9. Aí o Java não deixa. Tá? Então, dentro do escopo do método, o comportamento da variável final ele é um pouquinho diferente. Aí, olha o que a gente pode fazer aqui, pessoal. Se number for igual a 0, então number 2, oh meu Deus do céu, desce, recebe 8. Se não, tá? Então percebam, dentro do escopo do meu método, a gente consegue fazer essa chamada aqui, tá? E aqui o que a gente vai fazer? A gente vai, obviamente, para você ver, printar a nossa variável number2. Tá? Então, olha só, quando eu executar esse método, o que a gente está fazendo no main, pessoal? Só para relembrar, nós estamos passando aqui o valor 5. O valor 5 não é igual a 0, então ele vai cair no else. Então, muito cuidado, tá? Quando nós estamos falando do escopo da classe e você está iniciando a variável, você
não pode alterar ela mais em nenhum outro local do seu código. Se você estiver falando de uma lista de parâmetros, você também não pode alterar a variável final dentro do corpo do seu método se ela veio como um parâmetro. Se você está criando a variável final dentro do corpo do método, cuidado! Você diz assim, mas então dentro do corpo do método eu posso alterar ela, certo? Não, pessoal, não pode alterar. E aqui, muito cuidado, porque nós não alteramos de fato a variável number2. Da feita que ela foi iniciada uma primeira vez, ela não pode ser alterada. Então, dentro do corpo do método, o Java permite que você não inicie a sua variável na declaração. Por quê? Porque você pode ter que trabalhar com condições para poder iniciá-la. Então, se você está trabalhando com condições para iniciar a variável, muito cuidado, tá certo, pessoal? Aí você pode usar, mas, por exemplo, se eu tirar o else, o Java não vai permitir que esse código compile. Por quê? Porque se caiu aqui dentro, a variável ela já foi inicializada uma vez. Então, se ela já foi inicializada uma vez, o compilador ele entende que isso aqui pode se tornar um código malicioso, porque ele vai estar tentando alterar. Malicioso não, né? Um código, na verdade, que está quebrando a sua intenção, porque ele vai tentar alterar o valor de uma variável que naturalmente já pode ter sido inicializada e você não quer que esse valor seja alterado porque você declarou a variável como final. Então, esse poder ele é seu. Se você declarou a variável como final, você está dizendo, você está garantindo para todo o resto do código que ela só pode ser inicializada uma única vez. E da feita que ela foi inicializada, ela não pode mais ser alterada, tá certo? Então, muito cuidado. Essa era a nossa aula de hoje. Eu vou deixar esse exemplo aqui para vocês consultarem, tá? E é aqui que nós trabalhamos com final, tá? Eu vou só explanar, mas mais lá na frente a gente vai entender isso aqui melhor. O final, ele também pode ser usado em classes e ele também pode ser usado em métodos. Em que situação que isso é possível, em que isso se torna necessário? Quando você tem classes que você não quer que, ao herdá-las, na verdade, se você declarou a classe, você está dizendo que essa classe ela nunca vai poder ser herdada, tá certo? Ou seja, é como se ela não tivesse, ela fosse uma classe que não vai mais poder ter classes filhas a ela. Ou seja, ela é uma classe final. Acabou aqui, o que ela faz acaba aqui. Ninguém pode chegar e herdar essa classe e fazer as alterações lá embaixo. Isso quando nós falarmos sobre herança, nós vamos explicar para vocês melhor, tá? E também quando nós entrarmos no assunto herança e sobrescrita, sobrecarga de métodos, você também vai entender por que o final ele pode ir no método. O que eu estou dizendo? Eu estou dizendo, quando eu coloco o final em um método, eu estou dizendo o seguinte: ninguém pode sobrescrever esse método, ou seja, todas as classes que herdarem a minha classe não poderão sobrescrever esse método. Se a minha classe ela já é final, eu não sei, teria que ver com calma se faz sentido ter final no método. Talvez faça, mas eu acho que não, porque se a classe é final, ninguém mais vai herdar essa classe, logo dificilmente vai conseguir haver uma sobrescrita no seu método, tá certo? Mas então a gente pode declarar tanto a variável quanto o método. Não se preocupe, Adriano, não entendi isso aqui que tu falou agora. Não se preocupa com isso agora. Se preocupa em entender como funciona o final nas variáveis, que quando nós trabalharmos orientação a objetos, principalmente herança, a gente vai voltar nesse tópico com mais calma. Beleza, galera? Então era isso. Estamos indo para 20 minutos de aula. Mais uma vez eu quero agradecer a todos vocês que vieram até aqui comigo no vídeo. Muito obrigado de coração. Não esqueçam, como eu sempre peço, pessoal, façam os próprios testes de vocês. Escrevam as próprias classes, escrevam os próprios statics, escrevam os próprios finals de vocês, pois é assim que vocês vão aprender. O vídeo é só uma introdução do conceito.
quem vai realmente fixar na sua cabeça o conteúdo é você mesmo, fazendo, praticando, quebrando a cara, tomando erro de compilação, beleza? Qualquer dúvida, me manda mensagem. Todos os meus contatos vão estar aí embaixo na descrição do vídeo. Fique à vontade para entrar em contato. Eu respondo a todos na medida do possível. Mais uma vez eu peço, se você conhece alguém interessado em aprender a programar ou tirar a certificação Java, indica lá essa playlist, indica o canal para essa pessoa, beleza, galera? Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like, tudo isso é importante para o YouTube continuar recomendando o material, continuar recomendando os próximos vídeos para vocês. Beleza, galera? Mais uma vez, muito obrigado. Ó. Um beijo forte no coração de vocês, um grande abraço e até a próxima.